Tenho razões
Então eu queria que você lesse comigo Atos 16, o verso 5. A uma só voz. Atos 16, verso 5. Vamos lá? Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Que Deus nos abençoe, que Ele fale conosco nessa noite, que nós saiamos daqui edificados, alegres, fortalecidos, exortados, transformados no poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Atos 15 é um texto que se volta mais para a liderança e ele termina depois do concílio em Jerusalém se reunindo. Paulo ele sai na primeira viagem missionária, igrejas são plantadas entre os gentios. Paulo fica com um problema agora. O gentio precisa guardar a lei assim como o judeu? Ele precisa ser circuncidado? O gentio precisa se abster das coisas que o judeu se abstém? E Paulo, irmãos, como ele não era um homem que se julgava o senhor da razão, ele era um homem submisso também à autoridade, ele procura então os apóstolos em Jerusalém, e há uma reunião conciliar ali em Jerusalém, onde mais de um dos apóstolos toma a palavra e expressa uma opinião, e de repente uma decisão é tomada, e essa decisão dizia respeito a uma lista bem menos restrita, bem mais simples, de exigências para que os gentios guardassem. E Paulo então toma essas cartas e ele resolve agora voltar visitando as igrejas para comunicar isso. E, por exemplo, a Epístola de Gálatas provavelmente foi escrita ali no final do capítulo 14 de Atos. E Paulo então, ele já está tratando de algumas questões nesse sentido com a igreja entre os gentios. E agora então Paulo se alegra, puxa vida, vou voltar para as igrejas agora, fortificando as igrejas, fortalecendo as igrejas, levando as decisões que foram tomadas pelos apóstolos. Só que tem um problema, irmãos. Quando Paulo resolve ir, ele toma consigo a Silas. Barnabé era o seu companheirão, era um amigão de Paulo. E quando eles já estavam fazendo as malas, Barnabé vira para ele e fala assim: Paulo, vou buscar João Marcos para continuar conosco na jornada. E Paulo não concorda, pela simples razão de que lá atrás, nós ouvimos no capítulo 13, no final do capítulo 13, se eu não me engano, que o texto dizendo que João Marcos ele havia abandonado a caravana missionária. Paulo não achava justo, Paulo entendia que não era momento de dedicar-se mais a João Marcos. Ministerialmente, a vocação de Paulo, irmãos, não era essa vocação para o discipulado de outro líder nesse momento. O seu ministério itinerante era um ministério de urgência, para proclamar o evangelho, para alcançar lugares que ainda não haviam sido alcançados. E o texto diz que houve entre eles tal desavença a ponto de se separarem. Durma com essa, viu? Apóstolo Paulo também tinha problema de relacionamento na igreja. Nós estamos falando de um homem sujeito aos mesmos sentimentos que nós. Alguém que vive a vida real, a vida de problemas, de carro que roda na estrada, de familiares que adoecem, a vida de contas que a gente de repente está com dificuldade para pagar. Uma vida, irmãos, que traz crises para nós, que nós enfrentamos isso na realidade. E Paulo agora tem um problema de relacionamento, e esse problema causa ruptura entre os dois, entre Paulo e Barnabé. Entendo eu, irmãos, que é uma santa ruptura, viu? Deus, na sua soberania, usa até mesmo esse momento adverso na caminhada de Paulo para a sua glória. E algo bonito acontece. Enquanto Paulo toma consigo a Silas e parte para proclamar o evangelho, e de fato alcança lugares que ainda não haviam sido alcançados com o evangelho, Barnabé toma João Marcos e vai cuidar do coração desse homem. E basicamente o que acontece é que esse homem tem o coração sarado diante de Deus, ao ponto, irmãos, de ser o autor do evangelho de Marcos que nós temos hoje na nossa Bíblia. Olha que bonito. Aqui alguns estudiosos dizem que Barnabé teria conduzido Marcos para os pés de Pedro, e que aos pés de Pedro, enquanto ele ouvia Pedro falando do evangelho, das experiências que ele teve com o Senhor, ali então ele anota o que Pedro está dizendo. E esse seria, na verdade, o evangelho de Marcos. O que eu estou querendo dizer com isso? Que existem algumas circunstâncias que acontecem na vida, irmãos, que elas acontecem justamente com um propósito. E esse propósito é nos conduzir à maturidade. Maturidade na fé, irmãos, não é alguém crer contra o impossível ao ponto de inclusive bater a cabeça na parede porque ele acredita que vai transpor a parede.
Isso não é maturidade na fé. Ao contrário disso, isso é uma fé ingênua. É um tipo de fé que não glorifica a Deus. Quando nós queremos ir contra aquilo que naturalmente, irmãos, já se desenhou diante de nós como uma porta fechada. Se Deus abrir, mas e se Ele fechar, Ele também continua sendo Deus. Maturidade na fé, irmãos, tem a ver também e principalmente com a maneira como a gente lida com algumas coisas que são mais complexas. Falei hoje de manhã de uma outra passagem e disse aqui, resumindo bastante o que eu falei e o que eu quero mencionar nessa noite, que os desertos, eles são arquitetados por Deus com um propósito, e basicamente esse propósito é nos conduzir à maturidade. Não há maturidade real sem enfrentarmos e vencermos desertos. Guarde isso, meu irmão. Eu citei aqui de manhã uma pesquisa que foi feita, que eu tomei acesso a esses dias, e essa pesquisa diz que mais de 80% dos líderes, das pessoas que assumem um cargo de liderança, elas terminam mal. E em geral elas terminam mal porque elas não conseguem vencer o deserto. Diante da adversidade, ou ela desiste, ou ela baixa a guarda e acaba cedendo a um comportamento pecaminoso, a um comportamento que de repente macula a sua reputação, e ela então acaba sendo forçada a deixar a liderança. Mas eu entendo, irmãos, que aqueles que vencem o deserto se tornam muito mais aptos, preparados para ser uma bênção, para ser influência, inclusive, na vida de outros. Nessa noite, meu irmão, eu quero falar para você um pouco sobre maturidade na fé. Eu quero olhar para essa passagem e enxergar um pouco disso. Pastor, onde o senhor está vendo essa ideia de maturidade na fé? De onde o senhor extrai? Eu diria, irmãos, aqui, que nós pensamos essa ideia de uma maturidade na igreja. O verso 5 nos aponta esse caminho quando ele diz o seguinte: assim, ou seja, desta forma, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Eu costumo chamar isso de igreja crescimento integral. Existem igrejas que crescem numericamente de maneira muito rápida, mas onde a fé das pessoas é rasa. Ao primeiro sinal de adversidade, elas abandonam a fé. Ao primeiro sinal de adversidade, elas abandonam a própria igreja. Eu tenho entendido, irmãos, que cada vez mais, que igreja é muito parecido com casamento. As crises vêm, irmãos, é exatamente para nos fazer melhor. Um casal que enfrenta a adversidade e permanece junto, o casamento dele passa a ser um casamento muito melhor. Um casal que, por exemplo, enfrenta a adversidade financeira, e mesmo assim o casal se une e batalha para sair desse buraco, como esse casal se torna um casal mais forte? É interessante, irmãos, eu vejo isso diante de mim com frequência no meu gabinete. Mas hoje, irmãos, a realidade pós-moderna dos nossos dias é de pessoas que desistem ao primeiro sinal de adversidade. Isso no casamento, na escola, no trabalho e, que surpresa, na igreja. Desistimos com muita facilidade, irmãos, mas deixamos de desfrutar de grandes bênçãos da parte de Deus por causa disso. Eu não quero isso para você, e creio que Deus também não. E é por isso que eu quero refletir com você um pouco mais sobre o que diz essa passagem, para que nós possamos crescer na fé nessa noite em nome de Jesus, para que nós saiamos daqui crentes mais maduros, amém? Primeiro sinal de maturidade na fé que eu encontro aqui, irmãos, primeira marca que eu encontro aqui, é o serviço perseverante, focado naquilo que é mais importante. Nós observamos a maturidade de alguém na igreja e na fé, pela maneira como ela se dispõe a servir a Jesus. Posso te dizer uma verdade: a indisposição com alguém pode até nos afastar de um ministério. A indisposição com alguém, irmãos, um problema grave, eu admito, pode até nos afastar de uma igreja local, mas ela jamais pode nos afastar de Jesus e da obra do Senhor. Paulo enfrenta um problema com Barnabé, eram os dois grandes nomes da época. Na igreja de Antioquia foi o Espírito Santo, pensa nisso, meu irmão, que disse o seguinte: separai-me agora Paulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. E parece que agora eles estão lutando contra o Espírito, porque tiveram um problema de relacionamento. E eu não vejo Paulo amargurado, irmãos, pegando a sua mochila, fazendo igual Chaves. Lembra do desenho do Chaves? Ele pegava o cabo de vassoura, amarrava lá a muda de roupa que ele tinha, aí coloca assim no ombro e sai desanimado, toca uma musiquinha triste, né?
Não, agora para mim não dá mais, eu desisto. Não, irmãos, eu olho para Paulo e vejo um homem maduro. Paulo se dispõe para servir ao Senhor. Eu olho para Barnabé e encontro da mesma forma um homem maduro, alguém que se dispõe a servir ao Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque o serviço para Cristo e o serviço no reino de Deus não é uma obrigação, é um privilégio. Tenho dito com frequência, algumas pessoas às vezes me interpretam mal, seminarista, que eu não nasci pastor. Eu não nasci pastor. E eu não vou ser pastor na eternidade. E se algo na minha jornada, irmãos, nessa minha caminhada de vida, me impedir de continuar exercendo o pastorado de tempo integral como eu faço, irmãos, eu não vou ter dificuldade de dizer, olha, meu tempo chegou. Interessante, falei hoje de manhã na minha classe, antigamente o sonho de quem vivia no campo era ter oportunidade de viver na cidade. Ah, lá eu vou poder ter uma casa, lá eu vou poder ter um carro, lá eu vou ter uma realidade de vida muito melhor do que a que eu tenho. E hoje, irmãos, os centros urbanos estão crescendo e as pessoas olhando para o campo e falando, porque se eu voltar para o campo. Mas uma coisa eu quero te dizer, meu irmão, um crente maduro, independente de onde ele estiver, sabe o que ele busca a todo instante? Servir a Jesus. Que você seja encontrado um servo hoje, meu irmão. O privilégio te impeça de caminhar como um servo de Cristo. Que servir seja para você um privilégio. Pastor, mas as pessoas são muito ingratas. Falei isso hoje de manhã também. Para pensar e refletir no que você acabou de dizer. O ser humano é muito ingrato. Pega um espelho e repete essa frase. Você não percebeu que você está se incluindo? O ser humano é muito ingrato. Você também é. Não permita que a ingratidão se torne um obstáculo para que você sirva a Cristo. É bom, irmão, receber um elogio, não é? Eu gosto de elogio como você também, mas meu irmão, quando nós servimos a Cristo e ao reino de Deus, isso se torna secundário. É tão bonito ver, irmãos, como que Paulo entende isso, porque olha o que acontece na passagem, aqui eu vou narrar para a gente ganhar tempo. O texto diz que ele chega em Derbe e Listra, e lá ele descobre, ele tem contato com um homem, com um jovem, que tinha uma reputação muito bela. O nome desse jovem era Timóteo. Timóteo aparece pela primeira vez, irmãos. E o texto fala que ele era jovem e que esse jovem dele dava um bom testemunho em 2 cidades. Você já parou para pensar o que é, sem ter foto de Instagram, ter 2 cidades falando a respeito de um jovem? Que é fácil, né, irmãos? O cara compra uma Bíblia de Genebra bonita, veste um terno assim legal, aí ele vem assim, pega a melhor iluminação da Betel, aí ele tira uma foto, pega uma frase do Spurgeon, escreve a frase do Spurgeon, e todo mundo olha e fala, olha que jovem abençoado, olha que palavra impactante. Irmãos, não tinha nada disso não, viu? Mas a fama de Timóteo correu em 2 cidades, como um homem crente, temente a Deus. Paulo era esperto, irmãos. Quando Paulo vê Timóteo, ele fala assim, eu quero esse jovem andando comigo. Paulo então convida Timóteo para a caminhada, só que tem uma questão aqui interessante. Timóteo era filho de uma mulher judia, mas o seu pai era grego. Para pensar no que está acontecendo. Paulo foi até Jerusalém e ele acabou de receber carta dos apóstolos dizendo que aqueles que tinham uma descendência grega não precisavam mais se circuncidar. Mas o texto diz que Paulo quis que Timóteo fosse em sua companhia e o circuncidou. Eu confesso que a primeira vez que eu li isso aqui, para mim foi um nó. Como é que pode? Paulo acabou de receber cartas dando a ele liberdade, tudo que pastor quer, irmãos, é liberdade para trabalhar, viu? O conselho reúne e fala assim, não, pastor, pode fazer. O pastor fica feliz demais, irmãos. O conselho acabou de falar com Paulo, Paulo, fica tranquilo nessa questão. Paulo pega e circuncida o menino. Eu não vou nem entrar em detalhes aqui do que deve ter sido essa experiência para um jovem já mais maduro passar por uma circuncisão. Mas sabe o que está acontecendo aqui, irmãos? Timóteo, ele estava vamos dizer assim, nessa fase de transição, porque ele poderia se considerar judeu por causa da sua mãe, mas ele também poderia se considerar gentio por causa do seu pai. E Paulo, irmãos, entende que isso é muito pequeno, perto da grandeza, da glória, da graça e da alegria que é compartilhar o evangelho de Jesus. Se isso é obstáculo, circuncida Timóteo, é mais fácil. Percebe o que está acontecendo? Paulo está transpondo aquilo que é secundário. Irmãos, quantas vezes nós permitimos que aquilo que é secundário interrompa a nossa jornada? Serviço, irmãos, é sinal de maturidade. E quando a gente entende, irmãos, que aquilo que é secundário deve ficar no seu lugar,
e a gente olha para Cristo acima de todas as coisas, e a gente persevera, deixa eu te dizer uma coisa, viu? Isso não é só sinal de maturidade, como também alegra o coração de Deus. Em segundo lugar, quando eu olho para essa passagem, para essa sequência, para esse capítulo, eu percebo uma segunda marca, irmãos, de maturidade na fé. E essa segunda marca é a sensibilidade para ouvir a voz de Deus. A sensibilidade à voz de Deus se sobrepondo à nossa própria vontade. É interessante porque o texto ele vai dizer agora do verso 4 ao verso 12, se você der uma olhada, primeiro no verso 4, Paulo ele já se submete, não à sua vontade, mas àquilo que Deus revelou através daqueles irmãos que se reuniram. Paulo toma essas cartas e vai voltar agora visitando as igrejas para compartilhar a decisão de outros. Veja que Paulo é um homem submisso. E nessa jornada Paulo tem um caminho muito claro, ele entende que Deus está conduzindo uma direção. Mas se você der uma lida nos versos 4 a 12, você vai perceber que começa a se levantar alguns obstáculos. E ele diz, olha, nós pretendíamos ir para essa direção, mas o Senhor não permitiu. Até o ponto em que Paulo tem um sonho. E nesse sonho um varão macedônio aparece e diz a ele, passa lá e nos ajude. Conhece essa história? E Paulo entende que o Senhor os estava guiando em outra direção. É interessante, irmãos, que a maturidade ela traz benefícios para nós. O fato de demonstrar maturidade se dispondo para o serviço, colocou Paulo em contato com Timóteo. E Timóteo foi o grande cooperador de Paulo, pastoreando as igrejas por onde ele passou. Interessante que agora, irmãos, algo acontece. Paulo ele entende a direção de Deus. Paulo se submete àquilo que Deus está dizendo. Paulo então mobiliza a sua caravana e eles mudam a rota. E nessa mudança de rota, irmãos, sabe o que é bonito? Essa decisão os coloca em contato com uma cidade chamada Filipos. É por causa desse direcionamento de Deus que Paulo chega em Filipos e o evangelho é ali pregado, e ali se estabelece uma igreja que se torna uma das grandes parceiras do apóstolo Paulo. Olha que interessante. Quando nós somos sensíveis ao que Deus quer fazer, irmãos, nós colhemos resultados benéficos disso. Quantas vezes nós estamos batendo com a cabeça na parede porque a gente quer seguir o nosso próprio coração, a gente acha que a gente é dono do próprio nariz. É interessante, irmãos, como eu ouço essa história. O menino é criado às vezes dentro da igreja, cheio de princípios, se apontando para um caminho. Quando ele começa a ganhar o primeiro salário, ou quando ele arruma a primeira namorada, o peito estufa. E ele acha, agora eu sou dono do meu próprio nariz. E eu vou fazer o que eu acho que eu tenho que fazer. Irmãos, só existem duas saídas para uma decisão desse tipo. Se nós não somos eleitos do Senhor, a nossa vida vai de mal a pior. Mas se nós somos, ela também vai, porque o Senhor vai atrás de nós. Lembra de Jonas? Jonas não ouviu a voz de Deus. Jonas se dispôs, diz o texto, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E o que acontece? Deus vai atrás de Jonas. Jonas, você não quer ouvir? Ok, vai piorar. Manda uma tempestade. Jonas, você não quer ouvir? Vai piorar. Ele é lançado no mar. Jonas continua surdo? Vai piorar. Ele é tragado por um peixe. E para o meu espanto, irmãos, Jonas fica 3 dias dentro do peixe, num marasmo, numa apatia absurda. É depois de 3 dias que Jonas ora. Às vezes a gente não percebe, irmãos, mas a nossa vida vai de mal a pior, exatamente porque a gente está escolhendo ir na contramão do que Deus quer. E eu não preciso dizer para você o que Deus quer para você. Você tem acesso à verdade de Deus. E eu tenho certeza que enquanto eu falo aqui, você mesmo já está fazendo aplicação na sua própria realidade de vida. Irmãos, um coração submisso à vontade de Deus é sinal de maturidade. O segredo, meu irmão, para o sucesso na sua família, viu? É o joelho dobrado, não tem outro não. Meu irmão, quero te motivar a sair daqui amando, estar aos pés do Senhor em oração. Deus ouve a nossa oração, acredite se quiser. Deus ouve a nossa oração. Coisas se movem, irmãos, a partir do momento em que a igreja ora. Pastor, que é isso? Nós cremos na soberania de Deus. Nós somos presbiterianos. Como é que nós vamos alinhar a soberania de Deus a isso que você está falando? De maneira muito simples. Eu creio num Deus que tem um controle de todas as coisas de tal forma que a minha oração nesse cantinho aqui na sexta-feira foi Ele que escreveu para acontecer. E tem coisas, irmãos,
que estão acontecendo como resultado dessa oração, porque Deus é soberano, mas porque eu também dobrei o meu joelho aqui e orei. Entende? Eu quero te desafiar, meu irmão, a sair daqui amando mais a oração. Maturidade na fé tem a ver com uma vida de piedade, alguém que valoriza os joelhos dobrados diante do Senhor. Ainda que você não venha aqui, meu irmão, você não precisa mostrar para mim que você está orando, mas o meu desejo é que você seja um crente intenso na oração, amém? Não largue essas armas, meu irmão, que Deus te deu. É assim que nós vencemos a batalha. Jesus está no Monte da Transfiguração, os discípulos estão dormindo, e Jesus em oração. Jesus está no Getsemane, prestes a experimentar a maior agonia que esse mundo já viu. Os discípulos estão dormindo, de tristeza, como diz o texto. E o nosso Senhor em oração. Não é de surpreender, irmãos, o tamanho da vitória que ele experimentou. Claro, ele é Deus, mas isso tudo faz parte dessa sintonia entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Amém? Quando eu olho para essa sequência da passagem, meu irmão, tem algo bonito ainda que eu quero te mostrar. Maturidade na fé também tem aqui a disposição em sofrer oposição, entendendo que a oposição nasce justamente no fato de nós, quando nós vivemos o Evangelho na íntegra, confrontarmos os antigos poderes. Não tem jeito, irmãos. Jesus disse que todos que quiserem viver piedosamente serão perseguidos. Muitas vezes a instituição tem fracassado, irmãos, justamente porque a coisa começa a tomar uma proporção, uma forma, onde muitas vezes nós que somos líderes, nós preferimos manter o status quo. Não vou pregar contra isso. Não vou questionar. Não vou deixar isso para lá. Não vou mexer com isso não. Deixa esse negócio quieto. É interessante, irmãos. Paulo, olha que interessante o que acontece na passagem. Se você der uma olhada do verso 16 ao verso 24, ele vai narrar o que vai acontecer aqui. Basicamente, olha o que diz o verso 16. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, olha aí, Paulo de novo indo para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Irmãos, é o diabo falando na boca da jovem, e o diabo está dizendo: ó, os arautos do Evangelho, escutem o Evangelho, é isso aqui que está acontecendo, pasmem, é isso que está acontecendo. Verso 18, isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Bênção, né, irmãos? Paulo experimentar Deus libertando alguém através da vida dele, isso é uma alegria para um crente, não é? Saber que alguém que vivia cativo do poder das trevas agora está livre. E Deus usou a nossa vida, vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, a presença das autoridades. Eu vou continuar narrando para você. E o que acontece é que Paulo e Silas agora eles são açoitados. Eles apanham na presença de todo mundo e são lançados na cadeia. Um tronco que está ali naquele lugar é usado para amarrar a perna dos dois. O fato deles viverem o Evangelho na íntegra, o fato, irmãos, deles servirem a Cristo, os colocou no olho do furacão. Deixa eu te dizer uma coisa, às vezes isso vai acontecer dentro de casa. Se você se dispuser a viver o Evangelho na íntegra, olha, Jesus Cristo é o Senhor e disse: eu não abro mão. Olha, o viver com Cristo é assim e é aqui que eu vou. Meu irmão, isso vai trazer oposição. Mas maturidade na fé é se dispor a enfrentar a oposição, reconhecendo, irmãos, que ela é natural, ela é o resultado de nós confrontarmos os antigos poderes. Você tem visto nas redes sociais um número assustador, alarmante, de pastores que têm tirado a própria vida. Só nesse mês de setembro que eu tive acesso foram mais 2. Além desses 2, eu tive acesso a um outro pastor que surtou, largou tudo em casa, saiu sem documento. Igual a música, né? Sem lenço e sem documento. Saiu, irmãos. Demorou acho que 4 ou 5 dias para ser encontrado. Não quero aqui fazer uma teologia de julgamento a eles. Por favor, viu?
Não estou falando deles. Eu estou falando do que eles enfrentam e que talvez estejam tendo alguma dificuldade de lidar com isso. Porque está sofrendo oposição justamente por confrontar os antigos poderes. Tem coisa que se encastela às vezes dentro da igreja, irmãos, e que tem pastor que tem medo de encostar. Não deixa. Isso vai dar problema. Deixa. É melhor deixar. Não é melhor não, irmãos. Quando nós nos dispomos a encarar, irmãos, o ministério de Jesus com seriedade, a gente enfrenta a oposição, sim, mas nós, irmãos, vencemos o poder das trevas. Amém? Tenho pedido a Deus graça, irmãos, para que Deus nos torne uma igreja cada dia mais santa, mas isso não vai acontecer, irmãos, se ficar cada um sentado no seu lugar, deixando as coisas acontecerem como se, ou as coisas passarem como se nada tivesse acontecido. Não, meu irmão, vai ter hora que o seu pastor vai ter que te chamar e te falar algo mais duro. Vai ter hora que eu vou ter que pôr o dedo na sua ferida. O homem pós-moderno não gosta disso, pastor, não tem problema. Eu vou chegar diante do meu Senhor em paz de que eu cumpri a minha missão. E já falei com a minha esposa, e falei com ela hoje de novo, falei, você pode ficar tranquila, que o dia que eu achar que eu não estou dando conta, a minha saúde está me cobrando, eu chego para o meu conselho e falo assim, irmãos, eu preciso de uma licença. Vocês me dão licença? Mas, irmãos, enquanto eu estiver nesse time, eu vou até o fim. Amém? E eu, irmão, sigo o exemplo desses homens de Deus. E não termina aqui a passagem. Para mim, a parte que talvez vai trazer mais alento para o seu coração e te fazer sair daqui mais leve, porque talvez até agora não tenha sido tão leve para você, é a parte final. É interessante, irmãos, porque é consequência disso tudo. Paulo e Silas com os pés presos dentro de uma cadeia. Tem muita gente sofrendo hoje pelo motivo errado, muito crente sofrendo hoje pelo motivo errado. Sofrendo porque está colhendo aquilo que plantou. Eu tenho aprendido, inclusive, a deixar sofrer, viu, irmãos? Às vezes Deus manda o sofrimento para o cidadão, para tratar com ele, o pastor. A gente é pastor, irmão, a gente quer pegar a ovelha no colo. Só que eu lembrei que eu não sou pastor na íntegra. Pastor na íntegra é o nosso supremo pastor. Na verdade, eu sou uma ovelha cuidando de ovelha. Aí eu olho para outra ovelha e falo assim, eu acho que isso aqui é Deus. Deixa eu sofrer um pouco mais. Santo sofrimento é o santo deserto que nos conduz à maturidade. Mas é interessante, irmãos, Paulo está sofrendo por amar Jesus. Paulo está sofrendo por libertar uma jovem do cativeiro de Satanás. E aí os dois agora vão para a prisão. E para mim, irmãos, a parte talvez mais bela dessa passagem, pelo menos para mim, viu? É que maturidade na fé, em quinto e último lugar, significa também, irmãos, a genuína adoração, como grande fonte de testemunho acerca da realidade da nossa fé. Irmãos, a profundidade da fé de alguém não é vista na maneira como ele declara as coisas para as pessoas. Não, eu creio. Ah, irmãos, isso tem muita gente fazendo por aí. Olha, eu determino que o seu câncer vai embora. Para de falar que você tem câncer, porque eu já determinei que foi embora. Não, meu irmão, desculpa, viu? Para mim, pelo que eu vejo, à luz desse texto, uma grande fé não está aí não. É exatamente o contrário. Não está daqui para fora, está daqui para dentro. Paulo e Silas estão na prisão. E o texto diz que por volta da meia-noite, os dois cantavam louvores na prisão. Você consegue imaginar essa cena? Uma cadeia cheia de vagabundo. É, irmãos, estava cheio de vagabundo ali, viu? Ah, pastor, tinha gente presa injustamente, é possível também. Mas certamente a maioria não estava ali por acaso. E de repente Paulo e Silas olhando para si, nesse contexto, olha tudo que eu fiz por Jesus e é isso que eu recebo em troca? Vou abandonar a minha fé. Se abandonou é porque nunca teve. Uma fé madura, irmãos, ela torna essas circunstâncias oportunidade de fazer o nome de Cristo glorificado. Irmãos, uma fé madura tem a ver com a maneira como a gente lida com o sofrimento. E como a gente glorifica a Deus no meio do sofrimento. Você deve ter percebido até aqui os textos que foram lidos, as músicas, que elas trabalharam muito dentro dessa temática, de nos lembrar, irmãos, que nós estamos numa jornada. Essa jornada inclui desertos, essa jornada inclui vales, essa jornada inclui adversidades. Mas sabe qual que é a beleza para mim, irmãos? Quando eu olho para as Escrituras,
eu percebo que sempre, juntamente com o deserto, Deus envia um alívio para o seu povo. Lembra do povo na jornada para Canaã? O Senhor manda o maná diariamente, a coluna de fogo, a nuvem de fumaça. Deus manda, irmãos, a água fresca que brotou da rocha. Lembra, irmãos, Deus abre o mar. Deus está o tempo inteiro mostrando para esse povo: deserto não é um lugar fácil de se viver, mas eu estarei com vocês. A grande maioria pereceu no deserto. Moisés, Caleb e Josué foram os que venceram essa realidade. Só os 3. Eu olho para Elias, por exemplo, um texto que eu tenho citado aqui. Um homem que tem coragem para enfrentar 850 profetas e vencer, e agora está fugindo de uma mulher. Eu citei essa passagem em 2 grupos familiares essa semana, e eu percebi que algumas mulheres, quando eu falei o que eu vou falar aqui, me olharam com a cara meio assim. Foi brincadeira, viu? Que eu falei, e vou falar aqui agora de novo. Que tem mulher que não é fácil não, irmãos. O cara enfrenta 850 profetas, mas uma mulher ele não tem coragem de enfrentar. Mas não é porque não era qualquer mulher, era Jezabel. E quando a gente olha para a história de Jezabel, a gente percebe. Aliás, que era o que era, muito em função também da omissão do seu marido. E agora Elias, irmão, se vê em aperto. Elias se vê fugindo. Elias se vê cansado, desanimado. E de repente Deus envia o cuidado para Elias. Elias dorme um sono restaurador. Quando ele acorda, que cheiro bom. Sabe o que o texto diz? Que o Senhor mandou um anjo. E o anjo levou pães assados em brasas quentes para servir Elias. Não era pão dormido. Era o pão fresquinho, quentinho. E Elias se sente restaurado. O texto diz que com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias. O alento. Meu irmão, o Senhor manda sempre para nós o alento no meio do deserto. Paulo e Silas estão na prisão. E eu quero terminar narrando o que acontece aqui. É tão bonito, irmãos. Eles estão por volta da meia-noite. Eu fico imaginando, desculpa, viu? Eu sei que a música não é daquela época não, viu? Bom, algumas são. Você quer que eu te dê uma música dessa época? Quem sabe Paulo pode ter cantado essa. Quem nos separará do amor de Cristo? Não essa melodia, viu? Mas a letra é uma canção da igreja primitiva. Paulo e Silas cantavam na prisão. Eu fico pensando no repertório, irmãos. E sabe o que acontece? Eu quero dar uma olhada no texto para a gente terminar. Volta os seus olhos comigo, por favor. Verso 25 em diante diz assim: Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Às vezes a gente não percebe, irmãos, mas aqueles que não conhecem o nosso Salvador, eles estão olhando e querendo ver como é que nós vamos reagir ao deserto que nós estamos enfrentando. Eles estão curiosos para saber qual vai ser a nossa reação. As pessoas escutavam. Segue o texto comigo. Verso 26. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Meu irmão, você já parou para pensar no tamanho do milagre? Pastor, Paulo e Silas estão na prisão cantando louvores no meio do deserto. E Deus, irmãos, manda um milagre exponencial. Os alicerces da cadeia, imagina quem estava lá dentro e experimentou isso. Viu aquele lugar estremecer e as portas todas se abriram, as correntes se soltaram dos pés de todos. Que anúncio bonito, irmãos, de um evangelho que liberta. Mas deixa eu te dizer uma verdade, o maior milagre ainda não está aqui não. Segue a passagem comigo. Verso 27, o carcereiro despertou do sono, e vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E, irmãos, aqui para mim está o maior milagre. Uma cadeia que se abre,
os grilhões que se soltam das pernas dos presos, e nenhum deles fugiu. Você deve ver de vez em quando na televisão história de que estavam cavando um buraco, estavam serrando uma grade. O preso, o sonho de todo preso, irmãos, o sonho de consumo de todo preso é a liberdade. Mas algo especial aconteceu naquele lugar, irmãos. Quando Paulo e Silas cantavam na prisão, eles tinham certeza que era a graça de Deus. Eles perceberam que havia algo especial acontecendo ali. Irmãos, quando nós adoramos ao Senhor no meio do deserto, vidas são tocadas, irmãos. O testemunho que é deixado, irmãos, é impactante. O carcereiro olhou para aquilo e falou: minha vida acabou, vou tirar a própria vida agora. Ele se prepara para se matar, mas Paulo grita lá de dentro: ei, a turma está toda aqui, viu? Eles descobriram que a verdadeira libertação não é do corpo. A verdadeira libertação que só Cristo pode dar é a da alma. É a que o Evangelho de Cristo propõe. Podem prender as nossas pernas, podem prender os nossos corpos, mas jamais vão aprisionar o nosso espírito. É mais ou menos esse o recado que Paulo está deixando. E para terminar, sabe o que acontece aqui? A salvação de uma família. O carcereiro, quando ouve isso, irmãos, ele é impactado. O texto segue dizendo que o carcereiro, ele pega uma luz, ele ilumina, chega trêmulo, irmãos, é natural. Ele se prostra diante de Paulo e de Silas. Verso 30, traz os dois para fora. E a única pergunta que ele tem, irmãos, não é: mas como que a cadeia abriu? Aqui, como é que eu vou fazer agora para lidar com o seu processo? Não, irmãos. Ele tem ciência de que algo sobrenatural aconteceu naquele lugar, e ele só tem uma pergunta: o que eu posso fazer para que eu seja salvo? Eu quero experimentar essa vida que você vive. É bonito isso, irmãos. E o texto termina com aquela família toda rendida aos pés do Senhor. Maturidade na fé, irmãos, tem a ver com a genuína adoração, que geralmente nos é desafiada a oferecer a Deus nos momentos mais difíceis. Não sei como você entrou aqui nessa noite. Quero chamar o pessoal do louvor aqui, para a gente terminar.